Câmara Livre, toda semana, na nossa missão pública pela rádio e TV Câmara Bauru em multiplataforma, conversa com pessoas, organismos, a gente chama de atores sociais. As instituições, elas têm os seus atores sociais e cada um, além do seu papel como cidadão, na família, no seu meio, no clube, na igreja, na escola, na rua, a gente acaba formando relações comunitárias. E entender essas relações comunitárias é uma forma mais ampla de exercer a cidadania no sentido de entender onde estamos, quem somos e o que fazemos no nosso meio. Marcos Vinícius de Andrade, nascido em Lins. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, Nelson. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui falando um pouco sobre a minha pessoa e o Instituto dos Advogados. Quando a gente vai escolher profissão, você é bastante jovem ainda. Você bem sabe que, não sei como é que foi com você, com a maioria dos jovens lá com 16, 17 anos, é barra. Não é tão simples assim falar, pô, eu vou ser operador do direito. Quem dera falar eu vou ser advogado, né? Com você foi difícil? Na verdade, a decisão pelo direito, ela já estava no meu ser, assim, eu já tinha uma convicção, mas eu passei um pouco antes por algumas outras opções. Sou filho de professora, minha mãe é professora do estado e também do município, e fiz magistério no início, na minha formação técnica, no meu colegial. Não sei se você se lembra do Cefam. Sim? Sim. Então, minha formação básica é de professor. E eu tinha essa vontade de colaborar, né? Enfim, de tornar aquilo meu sustento e colaborar com a sociedade dessa forma. Mas, num determinado momento, eu veio a convicção de fazer direito. Infelizmente, não era possível, porque ainda naquela época, eu não sou muito velho, mas naquela época a faculdade ainda era cara. Aí eu acabei fazendo um período de geografia, né? Ainda relacionado ao magistério, mas logo em seguida, um ano depois, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade, uma parte com bolsa, inclusive, e aí aí a decisão que já vinha comigo há algum tempo... Estava maturando em você se tornou definitiva, e no meu primeiro ano da faculdade eu já entendia que eu queria ser advogado, não era o estudante de direito que quer concursos, não, eu já tinha para mim, já falava com os meus colegas, viu qual vai ser o nome do nosso escritório de advocacia. Eu já pensava em advogar naquela época. Isso é uma outra fase, né, da vida também importante, porque você tem dentro da formação sua, né, a mãe professora, o pai policial, os irmãos tal, a ideia da palavra estabilidade dentro do seu núcleo familiar, no sentido de estabilidade de emprego, vai para um concurso público, porque lá o pessoal que é concursado. Aqui a gente está numa emissora pública, por exemplo, né? Isso faz ou pode fazer diferença na formação de cada um. Faz muito. A estabilidade do funcionalismo público, ela é o grande charme, né? É o grande atrativo para as pessoas, né? Mas há quem diga que ela não é suficiente. Eu penso dessa forma. Prefiro me aventurar e ver as possibilidades. Você, mesmo estando numa família assim, quer dizer, e ter isso mais ou menos circunscrito ao seu dia a dia, falou, não, eu vou para o mercado. Mas eu fui funcionário por um tempo, funcionário público, né? Sim. Quando eu fazia faculdade, lá entre 2005 e 2012, eu fui funcionário dos Correios. E foi uma decisão difícil sair do funcionalismo para a advocacia. Tá. Inclusive, exatamente pelo peso puxa, agora eu vou abrir mão da estabilidade. Exatamente. Minha mãe, quando eu cheguei com a ideia de, mãe, vou sair, mãe, como toda mãe, boa mãe, né, fica reticente. Mas consultei mas ela sempre me apoiou em todos os meus projetos, né, sempre colocou muito crédito para as minhas opções. Que legal. E os amigos, eles também, os principais amigos que eu consultei, falou, não, é o que você quer, quem me conhecia, né, quem me conhece, sabe que eu nasci para advogar. E falaram, não, então você siga o seu caminho da advocacia. Tá. Os experimentos da trajetória da vida, né, que a gente chama das escolhas ou as oportunidades e tal, depois você foi experimentar, lógico, o mercado privado lá no determinado momento, eu já estou em 2012, agora já posso advogar, tem a oportunidade aqui na Pascoaloto. Eu quero dizer o seguinte, o segundo processo de escolha. Primeiro, olha, eu maturei, consegui, fui para direito. O segundo processo de escolha, eu vou deixar a estabilidade do setor público dos Correios para ir para a vida aqui do mercado privado, prestador de serviço. Né? E o terceiro eu falo, bom, dentro da área de direito, para onde eu vou? Porque você pode ir para o tributário, para o criminal, para a família.
Realmente, aí a gente começa a pensar onde a gente vai poder trabalhar dentro do direito. Não dá para fazer tudo, lógico, não é dá. muita coisa. Você tenta no começo, viu? Mas não consegue, Mas aí parece que a vida vai te encaminhando, né? Vai te direcionando. Então, partir mais para o direito civil, né? O direito civil se ramifica em direito de família, consumidor, imobiliário. Comecei na Pascoaloto, como você mesmo disse, sou muito grato, inclusive, àquele período, porque eu não tinha experiência nenhuma com advocacia. Tá. Não tenho familiares advogados, não pude estagiar porque trabalhava, né? É um baita de aprendizado. É um baita aprendizado. E aí fiquei mais ou menos um ano na Nelson Pascoaloto. Lá atuava na carteira de adversas, que são aquela carteira onde o banco ele é acionado. A Pascoaloto é um escritório enorme, né? E ele atua muito na busca e apreensão, na execução, que é a carteira de ativos, né? Onde os clientes dele, por intermédio do escritório, propõem ações, né, de cobrança, de execução, mas eu trabalhei na carteira de adversas, onde ele defendia as instituições financeiras e se defendia também, porque eu tinha uma carteira que chamava PSF, Pascoaloto Serviços Financeiros, eu cuidava dessa carteira. E era a carteira justamente onde às vezes a Pascoaloto surgia como agência de cobrança no polo passivo junto com as instituições financeiras. Entendi. As profissões e vida em comunitária, como já estava falando que é a nossa experiência, ela acaba chamando você a participar ou não de organizações, né, do seu coletivo do trabalho natural, tem os sindicatos jornalistas, tem a Ordem dos Advogados do Brasil e assim por diante. Todas elas acabam se formando. Você hoje está presidente da Comissão do Consumidor da OAB. Sim. Isso deve ter, lógico, muita relação com o que você acabou fazendo ao longo do tempo. Sim, sim. O direito consumidor é um braço do direito civil aí, né? Do direito civil. Mas a OAB, quando eu entrei, né, eu me preocupei bastante em participar das atividades. Lá em 2012 eu já comecei a participar das atividades da OAB, tanto as atividades que valorizam a advocacia ali, que dão apoio, quanto as atividades políticas também internas. E ali integrei um grupo, né, de advogados militantes e me espelhava neles, né? Meus professores estavam lá. Tive na faculdade professores muito, muito jovens, que hoje são com muito orgulho, falo que são meus amigos, né? E eles me deram muito apoio, muito incentivo. E lá dentro eu comecei a participar de grupos de onde futuramente, lá no ano de 2016, nasceu o Instituto dos Advogados do Interior Paulista, do qual sou um fundador, né? Hoje presidente, mas sou fundador. E essa movimentação dentro da OAB, eu inclusive falava para os advogados que trabalhavam comigo na época que a gente não pode ser morno, né? Ficar assim em cima do muro. Sendo ou não político, né? Porque eu sou politizado, mas não sou afiliado. Político partidário, mas exatamente. A política faz parte da formação. Faz parte da nossa vida, a gente precisa se posicionar, né? Sim. Nós precisamos nos posicionar para saber quais os direitos, que a gente, como advogado, né? A advocacia Sim. é isso, a gente defender o direito dos outros, né? O direito democrático, cidadão, e os nossos também, que automaticamente levam valorização à cidadania. Então, é correto dizer, então, em certa forma, ou em certa dose, de que o Instituto dos Advogados, ele acaba surgindo desta necessidade desse grupo, de uma turma, de falar, olha, a gente tem algumas coisas aqui que a gente pensa diferente, então vamos ver se a gente consegue se organizar. Eu respeito a diferença, né? A advocacia e a atuação da advocacia nada mais é isso do que você defender duas posições diferentes e não existe necessariamente, no fim, uma vai ser vitoriosa, né? Certo. No geral. Mas não quer dizer que exista uma certa ou uma errada, é difícil polarizar, né? E eu acho que a polarização é ruim, sempre nesse sentido. Mas dentro dessa movimentação a gente percebeu, né, esse grupo, né, do qual eu fazia parte, percebeu essa necessidade de uma atuação incisiva, de cobrir espaços que às vezes a própria OAB tem também suas limitações, né, a necessidade de se posicionar. E o que surgiu aqui dentro desse movimento? A necessidade e a visualização dentro de uma sensação de que o advogado do interior ele acabava sendo preterido em virtude do advogado da capital. Tá. Não propositalmente, mas até de uma forma natural, porque tudo está na capital, tudo está na cidade de São Paulo. Como converge para lá, como a questão dos poderes. Então, a estrutura que o advogado da capital dispõe naquela época principalmente, hoje talvez essas diferenças estejam atenuadas,
em virtude do mundo todo virtual hoje, mas naquela época ainda nós vínhamos de um período onde estava se virtualizando, porque os processos tornaram-se digitais ali em 2014, mas ainda sentíamos uma grande diferença, um delay na chegada de informações, de benefícios, de cursos, de palestras e do acesso do advogado ao Tribunal de Justiça, né, ao grande centro que é São Paulo. Então, disso nasceu a ideia do Instituto entrar para buscar a valorização da advocacia, sim, mas principalmente da advocacia do interior. Entendi. Que aí, por meio da constituição do Instituto, promover a cidadania, a integração, valorização da advocacia, a entrega de estrutura, né, de meios para que esse advogado possa se desenvolver, fazer seu networking, defender suas prerrogativas, inclusive, muitas vezes conjuntamente, aliás, sempre conjuntamente com as atividades da OAB. Quantas vezes durante esses anos, desde 2016, nós atuamos conjuntamente, complementarmente, paralelamente à OAB, na defesa das prerrogativas e dos direitos dos advogados, que por tabela acabam trazendo benefícios para a sociedade também. A partir do Instituto dos Advogados do Interior 2016, enfim, esse processo tanto de evolução, hoje um processo muito mais tecnológico e ligado em rede, né? Inclusive robotizado, se for o caso, em ações muito repetitivas, como a questão de créditos. Exatamente. Né? Você diria que essas relações estão mais próximas entre esses desejos, por exemplo, do pessoal do interior com o da capital? Sim, hoje sim. Né? Hoje sim. Eu prefiro, inclusive, achar que a gente tem uma influência sobre isso, mas sim, é que a pandemia, né? Com a vinda da pandemia, houve os advogados, toda a sociedade ela foi compelida à virtualização. Então, por exemplo, Nelson, antes da pandemia, as regras, as normativas internas do Tribunal de Justiça de São Paulo eram todas no sentido de que o advogado, se precisasse fazer uma sustentação oral em um recurso para defender um cliente seu em São Paulo, ele tinha que se deslocar daqui até lá. E você tem o tempo de deslocamento, o tempo que você fica lá, enfim, você perde pelo menos um dia inteiro numa sustentação oral dessa. Hoje, com a vinda da pandemia, o que já existia virou regra, né? Então, hoje eu consigo fazer a sustentação oral, todas. Eu não me lembro a última vez que eu fui fazer uma sustentação oral presencial lá, nos 2 últimos anos, mas todas eu faço já daqui, de dentro do meu escritório, por videoconferência. Então, isso facilitou, sem dúvida. Tempo, otimização. Sem dúvida. A própria rodovia. Mas vivemos brigando, né? Pelo Instituto, inclusive. O Instituto atua como amicus curiae e muitas vezes, em nome do Instituto, eu auxiliando alguns advogados, a gente peticiona junto a processos para desembargadores, né, para demover um ou outro desembargador que insiste na sustentação presencial. Essa é uma finalidade do Instituto, dar apoio na defesa das prerrogativas dos direitos dos advogados. A gente faz isso, tanto para mim mesmo, quanto como presidente do Instituto, apoiando alguns advogados, porque acontece ainda. Tá. Como é que vocês fazem lá no IAI? Chamam de IAI, mas está Instituto de Advogado do Interior, aí como uma abreviatura natural, popular do dia a dia, coloquial. Vocês têm um grupo que está mais engajado? É muito difícil formar coletivos, isso que eu quero dizer, difícil, né? É difícil. Tem gente que fala, precisamos ter uma turma e tal, mas aí a turma que pega mesmo no batente... A gente é Instituto dos Advogados do Interior Paulista. Certo. É bem específico do interior mesmo para a gente ter esse viés, essa pegada de advogado do interior mesmo. Mas a gente nós lá chamamos, e a sigla que a gente usa é IADV-SP. Tá, legal. Nós temos um grupo, nós temos o presidente, a vice-presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário. Esse é o grupo da diretoria. E nós temos os conselhos, o conselho deliberativo e o conselho consultivo. Esse grupo ele já foi maior, né? No início, nós contávamos com o presidente, o vice-presidente, o secretário, o segundo secretário e o tesoureiro, o segundo tesoureiro. As pessoas estavam mais engajadas. E conselheiros, nós tínhamos 5 conselheiros em cada um dos conselhos. Então era um grupo grande já na diretoria, além dos associados que tinham funções e colaboravam, mas não diretamente nessas atividades. Só que aí na última eleição a gente acabou tendo até uma dificuldade para a formação de chapa e reduziu um pouquinho, já tirou o segundo secretário, retirou o segundo tesoureiro e nós retiramos 2 conselheiros, aí ficaram 3 conselheiros, justamente porque realmente tem essa dificuldade de formação de coletivo que você falou. Né? As pessoas têm sua rotina, seu dia a dia,
E eu entendo isso. Sim. É difícil, o desprendimento... Demandar um tempo da vida desprendimento dele de tempo para trabalhar coletivamente. E é um trabalho totalmente voluntário. A gente não recebe nada para isso, né? O que a gente, nossa motivação realmente é ver a advocacia valorizada, respeitada, valorizada. Tá. Agora vocês têm algumas ações naturais, como todo coletivo, que a gente fala, né, de classe e tal, que vocês são cidadãos, participam aqui da cidade, eu me refiro a experiências, por exemplo, como você, poxa, tem aí a questão da cidade, vamos discutir com a cidade, o que essa turma que se propõe, aí, homens e mulheres a serem candidatos querem falar, eles sabem como é que está a educação, a gente está gravando aqui quanto está a apresentação de contas da audiência pública do orçamento de 2023, da lei de responsabilidade fiscal, e mesmo na boa aqui, de tanto tempo de fazer isso, né, como missão jornalística minha, boa parte da população nem sabe. Ou seja, é um trabalho de formiguinha, de buscar cada vez mais a tentativa de que as pessoas acordem para o lugar onde elas moram, o mais óbvio que pareça. Nós acompanhamos muito o processo legislativo de Bauru, porque a sede do Instituto é aqui e a maioria dos advogados estão em Bauru, né? Mas você bem conhece e você já ajudou a gente em projetos de debates políticos ainda, quando a gente estava discutindo, se eu não me engano, no ano de 2017, 2018, não me lembro agora, você foi muito importante na organização de debates entre os candidatos, os futuros candidatos naquela época. E nós participamos, o Instituto, uma das finalidades do Instituto é justamente participar dessa discussão de uma forma politizada, mas não partidária, lembrando que nós temos no nosso estatuto previsões específicas proibindo a vinculação partidária, nós não temos vinculação. Eu, Marcos, tenho minhas convicções, né? Claro. A Williana, a vice-presidente, tem as convicções dela. A doutora Flávia, que já foi nossa primeira presidente, também tem as convicções políticas dela. A doutora Luciane Scacabarós, que foi nossa segunda presidente, também tem as convicções políticas dela. Mas o Instituto, a gente preza muito para que ele sempre siga um caminho autônomo, politizado, mas autônomo. Nessa politização, a gente se preocupa em se envolver na entrega de informações para a população, para os advogados, mas para a população também. Por meio de um debate, por exemplo, como você nos ajudou lá no ano 2017 e 2018, onde a gente convidou os candidatos para apresentarem suas ideias, né? E foi muito bem organizado, foi um sucesso. E depois, nos outros anos, nós participamos de uma forma um pouco mais simples, mas levando propostas que o Instituto, que os advogados associados apresentaram como pedidos, né, ou questionamentos para os candidatos, que naquela época foram para o segundo turno, do que eles implementariam, quais eram as ideias deles com relação àqueles temas específicos. A gente está sempre muito atuante nessa questão política cidadã, de Bauru, claro, né? Mas legal. Quem sabe a gente tendo associados. É isso que eu ia comentar. Cidades. Embora seja, lógico, aqui em Bauru, que você está arraigado aqui, né? Uma cidade de centro administrativo e tal. Quando você fala, obviamente, do interior, do pessoal aqui, não, ao redor, entender que isso pode ser uma corrente que tenha outra abrangência regional. Tem, e na minha gestão, na minha presidência, eu tenho buscado muito fazer esses contatos, né? Tenho ido muito para Lins, falado lá com a OAB de Lins, inclusive, a presidente lá que é a Bia, né? Tenho ido, recentemente a gente está em contato com alguns advogados lá da região de Campinas, a doutora Aline, que tem interesse em estabelecer lá uma sede do Instituto, né? E nós gostaríamos muito de ter essa representação lá, tomara que dê certo. Ourinhos, estive em contato. Então, assim, nós estamos com contatos com advogados de todo o interior. E se for viável, se for possível, se tiver advogados que tenham a mesma espiritualidade que a gente, com certeza o Instituto vai se ramificar, como o nome diz, para todo o interior paulista. Tá. Além dessa questão de ser uma representação importante para discutir temas, né, vinculados ou não ao OAB, enfim, cada um com os seus grupos de ideias, contribuições, tem algumas coisas que são muito próprias da carreira. A gente falava aqui de autônomos, né? Hoje na comunicação, por exemplo, muitos têm empresas, né, Eireles, e-mails, espalhados pela necessidade de uma até legislação contemporânea, de reforma trabalhista, enfim, e o ajuste das relações dinâmicas do mercado de trabalho. Aí o advogado, a família, ela fala, poxa, como é que eu lido com as questões de previdência aqui, eu tenho a previdência complementar, enfim. Esses grupos servem também como instituto para poder discutir, organizar possibilidades em relação a essas questões? Sim, o advogado ele tem passado por mudanças, né, na estrutura
de apoio. Eu acho que é a melhor forma que a gente fala. Porque assim, o funcionário público, ele tem as previdências, né? Essas assistências paralelas ao próprio poder público, paralelo, na verdade. O advogado, como autônomo, ele tem a obrigação de qualquer outro autônomo de fazer o pagamento do INSS, né? E ter ali seus benefícios. Mas por meio de associações, de institutos, como a própria OAB, que tem seus braços, como a CASP, né, e delega atividades como a OAB Prévia, a gente tem a assistência de previdências privadas, que são geridas por grupos privados, mas delegados pela OAB. Mas a gente tinha também há pouco tempo atrás, e até fazendo um gancho, Nelson, o IPESP, que era uma carteira previdenciária gerida pelo Estado. Todo o processo que o advogado distribuía, ele recolhia taxas e essas taxas, uma taxa pequenininha, ia para esse fundo. Sim. A gente chama, inclusive, esses advogados desse período de IPESPianos. Tá. O Instituto atuou, inclusive, e vem atuando ainda, em arbitrariedades que ocorreram no encerramento dessa carteira. Né? Porque a gente tem São Paulo, não sei se você sabe, mas está beirando aí o número 500 mil. Sim. Nós temos, ou seja, é claro que tem OABs que já foram canceladas, né? Tá. Mas por baixo, São assim, muitos nós associados. estamos chegando perto de 500 mil advogados no estado de São Paulo, né? Então, assim, são muitos advogados. A maioria é novo, né? Mas ainda a gente tem uma grande parcela de advogados com um tempo de carreira muito maior. E o advogado é difícil ele aposentar, né? O advogado ele não para, né? Ele não aposenta, ele diminui, desacelera, mas a maioria continua trabalhando. Muitos desses advogados antigos contavam com os valores que seriam recebidos desse fundo de previdência. Entendi. E esse fundo ele foi mal gerenciado e em determinado momento, por questões financeiras, o Estado definiu que encerraria. E decidiu de uma forma arbitrária, retirando valores de uma forma devida, não corrigindo adequadamente os valores. O Instituto, na gestão da doutora Luciana, na presidência da doutora Luciana, interviu, inclusive, com o apoio de vários deputados estaduais e conseguimos vitórias significativas lá. Hoje nós estamos, inclusive, como amicus curiae na OEA, numa Câmara Internacional de Direitos Humanos, buscando uma intervenção para que outras arbitrariedades com relação a essa questão de IPESP não sejam levadas à frente pelo Estado, que está preocupado mais com números e não com as pessoas. Sim. Não com as pessoas, com os advogados nesse caso. Lógico, a gente está falando diretamente, obviamente, de pessoas por causa da questão Você falou, não para, mas uma hora você tem que buscar uma acomodação, um mínimo de conforto e pensar previdenciariamente no país não é muito simples, né? Mas a advocacia, ela precisa, os advogados, né, eles precisam parar para pensar nisso com mais seriedade, né? A gente vê muitos advogados que vão pensar nisso muito tarde. E é triste, porque a advocacia, ela é uma atividade muito estressante, né, para quem trabalha no dia a dia, para o autônomo especificamente. Devem ter muitas outras por aí, mas a advocacia, ela traz um desgaste muito grande. O advogado ele tem que pensar no futuro dele, ele precisa pensar como vai ser na velhice, no fim da carreira, para que justamente ele não precise trabalhar até a última gota, né? Até o último respiro. Lógico, tá certa ideia sem fazer muito proselitismo aqui, né? Porque a ideia de coletiva não é isso, mas o Instituto de Advogados do Interior Paulista, para tirar um pouco da ideia da Faria Lima da cabeça das pessoas, né? Que é só Faria Lima, é paulista que define as coisas. Tem uma simbologia no interior relacionada a dizer Por ser mais novo, eu vinculo mais a paulista, mas tem a Faria Lima mesmo. É verdade. A gente quer desvincular, não que não seja importante. É importante, mas a gente precisa valorizar mais essa advocacia do interior, que hoje é a maioria. Isso que eu ia falar, em números de representação. Deve ser. Eu não tenho esses números agora, mas é maioria com certeza. Já tem um impacto muito maior. Aliás, a presidente hoje da OAB São Paulo, que é a doutora Patrícia Vanzolini, ela é advogada do interior. Sim. Né? Que é radicada em Presidente Prudente. Tem seus alunos lá e hoje é presidente lá. Nós já tivemos um presidente de Bauru também, o doutor Caio. Isso. Então, assim, a gente tem a advocacia do interior, ela tem uma participação muito, muito, muito maior do que a gente imagina, ou do que as pessoas imaginam na OAB. Legal, vou comentar no ar aqui, porque o Câmara Livre é livre mesmo. O Marcos estava um pouco preocupado para conversar, falar sobre o Instituto, fazer recortes institucionais e coletivos.
E, na verdade, a gente conversa sobre vida, isso, né? Como cada segmento está trabalhando no dia a dia, porque as pessoas possam lá observar, opa, tem esse grupo aqui que atua assim, esse pessoal que está organizado assim a gente vai conversando sobre a nossa comunidade. Poxa, agora eu estou mais tranquilo, mas a gente fica porque, Nelson, você é referência para a gente aqui. Eu sei que o que sair do seu projeto, né, do Câmara Livre, vai para pessoas e vai ter com certeza um olhar crítico e relevante, porque é o cerne do seu trabalho. Quando a gente olha para o Nelson, né, e para os projetos do Nelson, a gente vê, e um deles do Câmara Livre, a gente vê seriedade, a gente vê profissionalismo, então a gente fica preocupado que venham informações de qualidade, que a gente fale o certo, fale o correto, porque isso vai ser avaliado de forma crítica. No fundo, somos todos agentes, que eu falei, atores sociais, e é engraçado e até às vezes, de certa forma, contraditório, como as pessoas podem não tomar cuidado de pensar, poxa, todo jornalista é um chato por excelência, isso é por minha conta e risco, que eu estou comentando. Mas é que a gente faz o exercício de ter que fazer apontamento, ter que fazer análise, avaliação, olha, isso aqui tem esse caminho do outro todo dia. E nem sempre as pessoas digerem isso emocionalmente bem, mas faz parte. Sabe, eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de separar o pessoal do profissional também. Na advocacia acontece muito isso. Então, imagino. Marcos Vinícius de Andrade, vida longa, o Instituto dos Advogados do Interior Paulista. Obrigado por ter vindo bater papo com a gente. Eu que agradeço. Em nome do Instituto, agradeço a oportunidade e abro o Instituto para você, para os seus telespectadores, para os seus seguidores. Nosso cerne é realmente a valorização da advocacia, mas junto com a advocacia a gente quer valorizar a sociedade, o cidadão também. Então os cidadãos estão convidados, todos convidados a participar das atividades e contar também com o apoio do Instituto em ações que eventualmente respinguem, né, e necessitem de um olhar crítico e de um apoio institucional mais sério. Legal. Lembra da história do Olavo Bilac, do poema escrito, enfim, do Via Láctea? Não existe parte sem todo e todo sem parte. Para não ficar repetindo o verso aqui, a verdade é que ator social e atividade coletiva é isso. A gente tem que participar da vida comunitária até o nosso próximo Câmara Livre.